A reforma trabalhista vai ser votada hoje na Câmara dos Deputados e várias mudanças importantes envolvem a lei. Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado trabalhista Anderson de Souza e Silva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, prazer estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Acho que é um assunto muito importante aí, que muitos trabalhadores já estão preocupados aí, né, com essa reforma. A reforma trabalhista vai ajudar na economia do país, na sua opinião, doutor? Num primeiro momento, não, porque há necessidade de investimento em outros setores. Então, esta reforma, assim, de imediato, não causará, assim, nenhum impacto tanto positivo como negativo na vida dos trabalhadores. Tá. E qual o reflexo dessa reforma para os trabalhadores? Num primeiro momento, muitas pessoas poderiam imaginar que seria prejudicial. Eu acompanhei as votações, todas as discussões, estou de posse do projeto que foi aprovado. Ele não é de todo ruim, mas é algo que deveria ser mais discutido, mais pensado, antes de se colocar isso já em discussão e também em vigor. Até porque toda mudança causa um impacto, né? Seja ela qual for. A jornada de trabalho, por exemplo, a jornada de trabalho diária, vai haver alguma modificação? Em princípio, não. A Constituição, ela exige no artigo 7º que seja de 8 horas diárias, 44 semanais e 220 semanais. O projeto prevê que essas 220 horas mensais não sejam ultrapassadas. Essa previsão de que haverá um negociado sobre o legislado vai permitir que as próprias partes pactuem a sua jornada de trabalho como bem entender, desde que não ultrapasse as 220 horas mensais. Ah, entendi. Então acaba que vai ser a mesma coisa, né, doutor? Não vai ter muitas mudanças nesse sentido. E em relação aos direitos como o 13º, vai continuar valendo? Todos os direitos trabalhistas que estão previstos na CLT, a grande maioria foram alçados a nível constitucional. Estão no artigo 7º da Constituição Federal. Por isso, nenhum desses direitos serão modificados. Portanto, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores... Continua tudo igual. Tudo igual. Vai haver, assim, uma espécie de flexibilização de como poderá ser pago, Certo. mas não que será extinto. Vai ser mais flexível, mas não vai haver muitas mudanças, Exatamente. né? O intervalo de almoço, que hoje é de 1 hora, né, obrigatório, vai passar a ser de meia hora, é isso? Não obrigatoriamente. Pode ser A de meia hora. CLT, ela prevê o mínimo de intervalo para uma jornada de 8 horas diárias de 1 hora e no máximo 2. Na prática, existem trabalhadores que sequer têm esse intervalo, mas não porque seja obrigado, e sim porque ele quer, ele come imediatamente e volta a trabalhar, porque quer. Na prática está apenas se colocando na legislação, que na prática já vem ocorrendo, mas não que isso seja obrigatório. Ele terá realmente esse intervalo de 30 minutos, isso será obrigatório, é o mínimo, mas nada impede que ele tenha 1 ou 2. Ah, entendi. E será permitido o acordo individual para a criação de banco de horas. Como é que isso deve funcionar, doutor? Isso está sendo objeto de emenda, será levado a plenário para que seja modificado. Como está no projeto, será possível a negociação direta entre empregadores e empregados. Nesse sentido, eu sou contra porque o trabalhador ele estaria um pouco desassistido, então deveria ser celebrado esse tipo de contrato, essa avança, diretamente entre sindicatos de patrões e de empregados. Inclusive vai acabar a obrigatoriedade da contribuição sindical, né? O senhor acha que isso pode ser o fim dos sindicatos, não? Esse é um aspecto positivo dessa reforma, porque muitos sindicatos, eles não são representativos da categoria e a tendência realmente ou eles se extinguirem ou se fundirem a outros sindicatos. Nós temos hoje no Brasil 16 mil sindicatos em todo o território nacional. E o que ocorre? É um número bem elevado, né? É um número bem elevado. O Brasil ele não assinou a Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade sindical. Se temos hoje 16 mil sindicatos, você imagina se o Brasil adere a essa Convenção 87,
poderia, num primeiro momento, haver uma proliferação do sindicato. Sim. Mas a tendência é diminuir e ficarem apenas aqueles que serão os verdadeiros representantes da categoria. Tá certo. A gente tem uma perguntinha que veio pelo Facebook. Vamos dar uma olhadinha, ver se o senhor pode responder. Roberto Félix Domingos. Quais os benefícios para o trabalhador caso a reforma seja aprovada? De imediato, nenhum, até porque o governo colocou o ritmo da votação como urgente. Certo. Ou seja, algo que deveria ser mais discutido, ele colocou como urgente. Não vai ser discutido e sim votado de uma vez, né? Exatamente. Mas ele ainda vai, após a votação de hoje, ele ainda vai para o Senado, provavelmente levará também o rito de urgente. E após a votação, se houver uma mudança num artigo sequer no Senado, ele volta para a Câmara para ser rediscutido e depois haverá a sanção presidencial. Portanto, de imediato, não vai haver assim nenhum impacto, mas o benefício imediato, que é propalado, mas é algo a ser aguardado, é que talvez gere mais emprego, mas é algo a se ver um pouco mais à frente. Por que o senhor acha que vai gerar mais emprego, doutor? Um exemplo disso é o contrato temporário. Um exemplo clássico é o dos garçons, por exemplo, que são contratados em época de temporada e, de repente, aquele restaurante que não vai precisar daquele garçom durante o ano inteiro, ele poderá exercer durante aquele período da temporada um trabalho temporário, vai gerar mais empregos nessa área, assim como outras, mas nenhuma das partes será prejudicada. Ou seja, o empregador terá a liberdade de contratar conforme a disponibilidade e o empregado ele terá o seu emprego garantido, ao menos que temporariamente. E tudo isso com o apoio da lei, né? Que é muito importante também, Exatamente. doutora. E terão mudanças também nas férias, né? Ela vai poder agora ser fracionada em 3 períodos, é isso? Poderá ser negociado, por isso que daí essa mudança do negociado sobre o legislado, não serão extintas as férias, mas as partes, esse projeto, ele só vem regulamentar o que já existe na prática, inclusive até em casos, muito embora ilegais, de trabalhadores que vendem totalmente as suas férias, isso não poderá ser feito, continua não valendo, mas o empregado poderá fracionar as suas férias, mas que não será num período inferior a 15 dias. As primeiras férias não podem ser inferiores a 15 dias Exatamente. e as outras 2 sim, né? Exatamente. E a jornada de 12 horas de trabalho alternada por 36 de descanso passa a ser autorizada pela CLT? Exatamente. Na prática, ela já existe, como, por exemplo, no setor da saúde, os profissionais da saúde... Trabalham dessa forma, Eles trabalham dessa forma e, inclusive, apoiam porque não só é vantajoso, como em muitos casos não sejam obrigados sequer a completar as 44 horas semanais. Ah, entendi. E os trabalhadores que optarem ou forem designados para trabalhar em casa ou outro local, que não seja a empresa, não terão direito a horas extras? Desde que comprovado que essa jornada extrapolou a jornada diária ou semanal, ou talvez até as 220 horas mensais, eles terão direito, sim, a horas extras. Mas, na prática também, essa reforma, ela vem a consagrar algo que já existia na prática, é o famoso home office ou teletrabalho. Sim, muito comum hoje em dia, né? E isso é uma vantagem, porque vem regulamentar algo que existe na prática, mas não havia regulamentação nenhuma. E depois de toda essa tramitação, quando que deve entrar em prática mesmo a reforma, doutor? Algumas pessoas, a previsão é de que isso seja a partir do segundo semestre. Segundo semestre deste ano, né? Isso. Ah, então tá bom, doutor. Conversei com o advogado trabalhista Anderson de Souza e Silva. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, doutor? estaremos à disposição. Boa tarde para o senhor.